Fala galera, tudo bem? Aqui é o Carlos Magno, sou membro da ForCode, estou aqui passando para estar ministrando mais uma aulinha do nosso curso de RD Kit. E o tema de hoje vai ser pesquisa de subestruturas. Hoje a gente vai estar aprendendo como a gente pode estar verificando em uma molécula se algum tipo de subestrutura existe nela, certo? Essa subestrutura pode ser um grupo funcional ou qualquer outra coisa que você quiser. Então tá, sem mais delongas, a primeira função que a gente vai estar aprendendo aqui hoje para estar pesquisando subestruturas, né, é a função HashSubstructureMatch, certo? Essa função ela vai retornar para a gente na forma de variável booleana se existe ou não uma determinada subestrutura na molécula que a gente está trabalhando. Lembrando que variável booleana é aquele tipo de variável que é tipo true or false, certo? Tipo 0 e 1. E ela vai ser muito útil porque ela pode ser utilizada para por exemplo, separar moléculas para uma variedade de coisas, certo? Então tá, como que a gente vai estar utilizando essa função? Então primeiro vamos estar definindo aqui a molécula que a gente vai estar trabalhando. A molécula que a gente vai estar trabalhando é essa molécula aqui, que é um anel aromático com um grupamento OH, um grupamento AL, como hidroxila. E eu vou estar definindo uma outra molécula aqui embaixo, que eu vou estar chamando de subestrutura 1. Essa molécula ela vai ser dois carbonos ligados a um oxigênio, certo? O detalhe aqui é que a subestrutura ela geralmente vai ser determinada, vai ser definida utilizando os smarts. Por que os smarts? Os smarts eles são semelhantes aos smiles, ou seja, uma forma de a gente estar representando com strings as moléculas aqui na linguagem de programação, certo? E ela é bem similar mesmo, a forma de escrever, porém os smarts eles têm uns detalhes que você pode estar sendo muito específico ou você pode estar sendo muito generalista. E isso é muito útil quando você está trabalhando com subgrupos, com subestruturas, porque você pode estar abrangendo uma variedade, por exemplo, de subgrupos, ou você pode de forma muito mais eficiente. Sem você determinar diversas moléculas, você determina com uma linguagem só, você consegue abranger uma grande variedade de grupos. Os smarts, para você entender ele completamente, você precisa dar uma estudadinha neles, porque tem bastante coisa mesmo, tem bastante forma de você estar fazendo essas referências. E por isso a gente vai estar deixando um materialzinho aqui, um link, no final desse nosso material para você estar acessando uma página que explica melhor sobre os smarts, certo? E aí você pode estar entendendo lá com mais calma, pegando os exemplos e tudo mais. Por enquanto, você pode pensar nos smarts aqui na nossa aula como algo muito semelhante aos smiles, certo? Inclusive, você pode estar definindo o subgrupo também utilizando os smiles, não tem problema, certo? Mas é só para você ir se acostumando. Então tá, o subgrupo ele vai ser o que? A subestrutura, né? A região da molécula que a gente vai estar querendo identificar. Então aqui nós temos dois carbonos ligados a um átomo de oxigênio, que seria semelhante a isso aqui, ó. Dois carbonos ligados a um átomo de oxigênio ou dois carbonos ligados a um átomo de oxigênio. E a gente vai estar fazendo o seguinte, utilizando nossa função nova, HashSubstructureMatch, perdão, e a gente vai estar aplicando ela na nossa molécula, que é a nossa variável mol aqui, a molécula que a gente definiu anteriormente. Colocar a função entre parênteses, perdão, a função, e entre parênteses a gente vai estar colocando nosso subgrupo. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Veja bem, ele retornou um true, ou seja, ele está falando que esse subgrupo existe na molécula que a gente está trabalhando. E já era se esperar, certo? Então agora eu vou estar definindo outro subgrupo, que eu vou estar chamando de subgrupo 2, certo? Subestrutura 2 aqui. Só que agora ele vai ser o quê? Dois carbonos seguidos de um átomo de nitrogênio, ou seja, de um grupamento amina. Vou estar perguntando aqui a nossa molécula, a função, o subgrupo 2 agora, vou estar perguntando, esse subgrupo com uma amina existe na nossa molécula? Vamos ver o que vai retornar para a gente. Ele retorna falso, ou seja, não existe esse subgrupo na nossa molécula, certo? Então você vê aqui que é bem simples de usar mesmo, é bem até intuitivo, bem simples, certo? Então tá, a outra função que a gente pode estar utilizando é a função getSubstructureMatch, certo? Que aqui ela vai estar retornando para a gente os índices dos átomos que compõem essa subestrutura,
certo? Então, por exemplo, vou estar aplicando aqui a nossa molécula, agora a nossa nova função, a subestrutura 1, que é aquela subestrutura que a gente sabe que existe na nossa molécula. Quando eu aplico essa função, ela retorna para a gente esses números. O que são esses números? São os índices dos átomos que compõem essa subestrutura. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando a gente vai contar aqui, né? Quando a gente vai contar, os átomos que compõem são os seguintes, por exemplo. Nós temos aqui a nossa molécula, por exemplo, começando a contar aqui do zero, você vai ter tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então seria tipo 0, 5 e 6 o oxigênio. Esses são os índices dos átomos que compõem a nossa molécula. A gente falou sobre índices de átomos lá na aula 2. Então, se você não lembra direitinho, volta lá, dá uma olhada que você vai entender. Basicamente, que é a forma como a gente pode contar os átomos de uma molécula. Lembrando que começa sempre a contar a partir do zero. Então, como eu disse, aqui, por exemplo, a gente poderia contar, considerando esse átomo aqui como o átomo inicial, que foi basicamente, eu acho, o que ele considerou, ou esse aqui, tanto faz. Você tem tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o oxigênio. Lembrando que ele desconsidera hidrogênio, certo? Então tá. Com essa outra função aqui, a get substructure match é tipo o plural lá de cima, a gente vai estar retornando os índices de todas as possíveis subestruturas que existem na nossa molécula. Como assim? Você percebeu que, por exemplo, a gente pode estar falando dessa subestrutura aqui, que engloba esses dois átomos aqui, ou essa subestrutura aqui, certo? Que no caso são a mesma coisa, mas você vê que são átomos, entre aspas, assim, diferentes, são configurações diferentes. Então, quando você faz com essa função aqui, ela vai estar retornando, por exemplo, ó, o índice de todas as subestruturas possíveis, certo? É como se, por exemplo, aqui você vê que muda de 0 para 4. É como se eu começasse a contar a partir daqui. Quer dizer, eu incluísse, começando a contar a partir daqui, eu escolhesse esse átomo e esse átomo. Então antes nós tínhamos o que? 0, 5, 6. Aqui eu vou ter 4, 5, 6, certo? Novamente, se você não está entendendo muito bem essa questão de índice, volta lá na aula 2 que a gente fala um pouco sobre isso, certo? Então tá, agora a gente vai estar falando sobre um assunto bem interessante que é a quiralidade, na essa questão de estar localizando sobre moléculas. Então, a gente vai ter uma molécula aqui, que ela vai ter um átomo de cloro e um átomo de flúor, certo? Ela vai ter essa configuração aqui, você vê que tem um carbono aqui, esse carbono é um carbono quiral, e esse carbono ele está ligado a quatro carinhas diferentes aqui. E a questão é que você pode ter ele, por exemplo, com nessa forma ou dessa forma. Qual a diferença entre as formas? Nessa forma aqui, o átomo de flúor ele está para dentro do plano, podemos dizer assim, e o átomo de flúor aqui está para fora do plano aqui, certo? Então, se você imagina o seu computador como sendo um plano, o átomo de flúor é como se ele tivesse para depois da tela, aqui na molécula que eu chamei de molécula R, e na molécula que eu chamei de molécula L, ele vai estar tipo mais perto de você, saindo da tela na sua direção. Então aqui você pode imaginar o átomo de carbono aqui ligado a outro carbono, a um cloro, ao flúor, e aqui você tem que lembrar que tem um hidrogêniozinho que a gente não representa, certo? Mesma coisa aqui embaixo. Então qual é a questão? Se a gente utilizar a mesma função que a gente utilizou aqui em cima, que é essa função aqui, só que se a gente utilizar agora um argumento, esse argumento aqui, use chirality igual a true, a gente vai estar considerando agora a quiralidade das moléculas. Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui na nossa molécula R, que é a nossa molécula de referência, a gente não vai estar utilizando essa molécula L, eu só coloquei ela aqui para você ver mesmo, certo? A gente vai estar utilizando a nossa molécula L, aplicando aquela nossa função, e a molécula que a gente vai estar agora utilizando como subgrupo, você percebe que aqui eu não coloquei mais o subgrupo, eu já coloquei logo direto aqui a criação da molécula aqui dentro, certo? Só para poupar a linha, para ser algo mais rápido. Então você vê que aqui agora eu estou usando até os smiles. Lembra que eu falei que você pode utilizar os smiles? Pode usar tanto os smiles quanto os smarts. Mas os smarts ele é algo assim mais profissional, mais
é mais útil. Você só tem que dominar bem a linguagem. Então aqui, eu estou considerando esse grupo aqui, que é um carbono ligado a... São dois carbonos, né? E no caso aqui você tem um carbono, sem esse arrobazinho, perdão, o H, o átomo de flúor e o cloro. Porque tem esse arroba aqui. Esse arroba ele vai ser utilizado para quiralidade. Então ele vai estar falando assim. Quando você tem um arroba só, você está falando do carbono no sentido horário. Quando você tem dois arrobas igual está aqui embaixo, você está falando do carbono no sentido anti-horário. Certo? Então é basicamente isso. Que foi exatamente isso que a gente fez aqui. Ó. Tá vendo? Você vê que aqui só tem um carbono a mais porque a gente está falando da molécula toda. Aqui eu estou falando do subgrupo, que é tipo isso aqui. Certo? Esse aqui seria o nosso subgrupo. Você vê que aqui quando ele está com duas arrobas, ele muda aqui a quiralidade. Então quando a gente roda aqui, você vê que ele nos dá true, certo? Ele está perguntando, existe esse subgrupo aqui? Ele diz sim. Agora nessa molécula aqui que eu estou aplicando, ou seja, o subgrupo que só tem está aqui com um arroba, ou seja, que seria correspondente exatamente a essa conformação. Agora se eu uso na molécula R, lembrando que a gente não vai estar utilizando aqui a molécula L, tá? A molécula R, eu pergunto, tem esse subgrupo aqui, que seria o subgrupo correspondente a essa molécula, só que eu estou vendo nessa molécula daqui de cima, certo? Ele nos dá false, ou seja, esse subgrupo aqui, que está considerando a quiralidade, não é igual a esse aqui. Isso que ele está falando, certo? E aqui, eu só estou fazendo a mesma coisa, só que sem estar utilizando o argumento. Use quirality igual a true, certo? Porque você vê que aqui ele não diferencia. Quando eu falo esse grupamento e esse grupamento, ele diz que tem os dois. Os dois da true, certo? Ou seja, ele não faz a diferença da quiralidade das moléculas, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Foi bem curtinho mesmo, mas lembrando que esse material vai estar disponível para você. Então baixa ele, revê, assiste, volta o vídeo também se você quiser, se você não entendeu muito bem. Treina, muda, faz as coisas, tenta criar moléculas novas, certo? E é isso aí. Fique à vontade para utilizar o nosso material. E é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Valeu!